Vai ser no seu perfil ou vai ser no dele? Do Sindicom. Sindicom, Estão aqui? já está no o Twitter, já está. Já está no ar. Já está no ar? Doutor Tiago, já está nos ouvindo aí? É. Perfeitamente. Perfeitamente. Deixa eu só pegar um fone do vídeo. Ah, pois não. Aqui. Agora vai ficar melhor ainda. Ah, sim. Me ouve bem? Agora sim, doutor Tiago. Ah. E aí, meu grande amigo, tudo bem com você? Tudo bom, doutor Tiago? Boa noite. Desculpa o atraso. Boa noite, pessoal. Obrigado pela audiência de todos. Bem-vindo à primeira live do Sindicom MG. Hoje eu recebo o doutor Tiago Natalio, que vocês já conhecem do dia a dia do Dia do Síndico de 2018. Ele esteve aqui em Belo Horizonte nos prestigiando, dando uma aula pessoalmente, onde naquele momento nós tínhamos mais de 500 pessoas nos assistindo lá, né, doutor Tiago? O senhor lá. Então, os condôminos aqui do estado ficaram muito felizes com a sua presença e o aguardamos em breve novamente, porque o senhor esteve aqui também em outros cursos, né, no Sindicom. Então, nos foi assim, muito gratificante contar com a sua presença. Então, nós vamos hoje conversar sobre os reflexos da pandemia, do coronavírus após os condomínios e agora, durante a pandemia, o que está acontecendo nos condomínios. Foi necessário, assim, restringir o uso das áreas de festas, os espaços gourmet, as áreas comuns no total, o isolamento social que obrigou as pessoas a ficarem em casa 24 horas por dia, nos apartamentos, em casa, também nos escritórios, comparecendo remotamente ou às vezes pessoalmente, né? Com aulas também remotamente. Nós tivemos assim uma série de novidades durante este período. E então, diante disso, doutor, gostaríamos então de bater um papo para o senhor dizer para a gente aí, dar uma aula, como nós falamos, né, sobre a Lei 1410, que são os reflexos que ocorreram também durante esse período. Mas, mais uma vez, gostaria de pedir desculpa a todos pelo atraso, que foi um problema que houve aqui técnico. Por favor, doutor Tiago. Vamos lá. Primeiramente, boa noite a você, doutor Carlos Eduardo. Boa noite a toda a sua equipe, que tenho certeza que está empenhada junto contigo para fazer essa live acontecer. Gostaria de dar uma boa noite também muito especial a todas as pessoas que estão nos assistindo agora. E também um bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas que vão assistir esse vídeo futuramente. É um grande prazer, uma grande honra estar ao seu lado aqui hoje. O senhor, junto com a Sindicom, sem dúvida nenhuma, tem feito um excelente trabalho frente aos condomínios. De longe, aqui de São Paulo, nós vemos, nós observamos as postagens, nós estamos vendo todo o trabalho que tem sido feito. Num momento tão delicado desse, difícil de pandemia, a gente está aqui, entre aspas, se desdobrando, alguns podendo trabalhar, outros não conseguindo ir, alguns fazendo uma quarentena, outros fazendo como pode, mas graças a Deus estamos aqui nesse momento, num momento simples, né, de muita alegria. Entrando aí um pouco, falando sobre o tema em si, dada a introdução que de forma muito clara, muito inteligente o colega fez, sem dúvida nenhuma esse momento requer aí cuidados que são necessários. Estamos aqui já no mês de setembro, e a gente sabe que muita coisa nós passamos. Afinal de contas, desde março, em alguns estados, em algumas cidades,
realmente se instaurou a quarentena e muita dificuldade nos condomínios também, dado o fato de que muitas das vezes o síndico não tinha nenhum tipo de lei para poder tomar uma ação, mas a gente tem visto também, sempre tem esse motivo, a gente sempre tem relatado que os síndicos agiram de uma forma assim, muito importante, de uma forma proativa, realmente foram protagonistas nos condomínios, tomaram a frente, ainda que sem lei, colocaram a mão, usaram do seu poder de decisão, sempre em prol dos condôminos, sempre em prol da saúde dos condôminos. E aí, no começo até teve aquela discussão, né? Mas será que o síndico poderia fechar uma área sozinho, fechar as áreas de lazer? Mas muitas das vezes percebemos que eles já de forma muito proativa agiram com as suas assessorias jurídicas, com todos os seus aparatos de administradora, de todas as sortes, e graças a Deus, vamos dizer assim, a gente tem visto e a gente lamenta por muitas mortes que houveram, e muitos condomínios também, mas a gente tem tido, graças a Deus, que a gente está passando por isso, e sempre tem motivo para a gente, para nós que estamos com saúde, dar graças a Deus, e vamos discutir sobre esse assunto. Um assunto bastante caloroso, muito importante a gente tratar. Inclusive, aqui no estado de Minas, nós tivemos algumas leis estaduais que, nesse período de pandemia, doutor, o que ocorre? Se nos condomínios tiver algum evento de agressão à criança, idosos, os jovens, adolescentes, e então o síndico ele tem que comunicar às autoridades públicas. Então isso é algo que agora, após a pandemia, nós temos que ver como que vai ficar essa situação, porque muitos síndicos, inclusive, eles têm um certo receio de comunicar às autoridades quando acontece este evento. Então, será assim uma nova ordem e algo bem diferente. Então, nós não sabemos como vai ficar. Sabe? Igual aqui, por exemplo, muitos condomínios eles restringiram o uso da área comum, né? Mas, por outro lado, faltava assim, uma série de medidas para que não tivesse desentendimentos. Sabe, doutor? Mas antes do senhor falar uma outra coisa, só gostaria de dizer que nós vamos ter o sorteio, né, de 5 livros, e o Leroy Merlin, ele vai... Também aqui o nosso parceiro, né? Sim, o livro aí, o grande livro. E o Leroy Merlin, ele vai sortear 3 vouchers com 10% de desconto para o síndico lá fazer a compra. Então, isso é muito importante. Que bacana. Isso. E outra coisa, então, uma outra coisa que vem acontecendo, são muitas dúvidas que os síndicos estão tendo neste momento, com relação às assembleias virtuais. E essas assembleias, que aqui em Minas, inclusive, não é muito usado. Ontem eu assisti o senhor, né? Falou da assembleia híbrida, né? Que é muito importante. Eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa a respeito disso, que aqui, como não está sendo usado, seria muito importante para a gente. Perfeito, vamos lá. Na verdade, falando um pouco sobre o momento, entrando na questão da assembleia, nós estamos numa situação muito delicada. Porque sabe que lá no começo de março, quando nós percebemos a necessidade e também o pavor inicial, né, que nós entramos de não podemos sair das ruas, etc. Naquele momento teve, então, os decretos de quarentena e etc. Chegou num ponto em que o síndico não conseguia conversar com os condôminos, digo, se reunir com os condôminos. Não existia nenhuma lei no momento que desse suporte a uma segurança jurídica na elaboração de uma assembleia. E ficou numa situação delicada, porque as assembleias presenciais nós não estávamos podendo fazer também. Então, diante de um momento como esse,
nossa comunidade, até porque o síndico ele foi obrigado a tomar as decisões. E sem poder consultar os condôminos, às vezes, em alguns condomínios entrou numa guerra muito grande. Porque os condôminos não entendiam o momento do fechamento das áreas de poder, os síndicos tinham que agir dessa forma, querendo sempre proteger a vida, a saúde dos demais condôminos, e não existia um respaldo para a gente fazer uma assembleia. Isso porque, quando nós falamos sobre o assunto de assembleias virtuais, nós sabemos que nós temos aí uma longa história. Quando a gente fala de assembleia, temos alguns projetos, alguns importantes sobre esse tema. Por exemplo, 548 de 2019, da deputada Soraya, ela dizia o seguinte: o objetivo do projeto era o seguinte, que dava-se a possibilidade de fazer uma assembleia e, na eventualidade de não conseguir um quórum que ele era necessário, abria-se uma outra possibilidade de uma assembleia que fosse aberta. Muitos, nesse caso, até chegam a falar que seria exatamente uma assembleia. Há também um outro ponto de vista que diz que nem virtual essa assembleia de verdade seria. Na verdade, seria uma possibilidade de colher um voto após o término dessa assembleia inicial. Mas é importante destacar que, mesmo que nós tivemos esse projeto 548, mesmo que nós tivesse que ter porque um dos artigos dele dizia que esse tipo de assembleia ele só serviria se fosse para algum quórum qualificado. Quando a gente fala de matérias que envolvem quórum qualificado, são essas matérias mais complexas. Quando nós falamos, por exemplo, de quórums de 2/3, por exemplo, para alterar a convenção do condomínio. Quando falamos, por exemplo, de 3/4, quando falamos de aprovação de uma multa prevista no artigo 1337 para o condomínio social, ou de alguns outros fóruns. Mas no momento, é importante a gente relembrar tudo isso, porque qual que era a nossa realidade antes da pandemia? Nós temos um direito, uma legislação, um ordenamento que ele é aberto. Isso significa dizer que tudo, em tese, permitido, sendo permitido somente aquilo que a lei proíbe, ou que a lei impõe algum procedimento. Diante disso, olha como que fica delicada a situação. A pergunta que se levanta é: as assembleias virtuais podem acontecer? Tudo isso esse pensamento antes da pandemia. Aí a gente, de acordo com esse pensamento de que tudo é permitido, salvo se a lei proíbe, a gente trouxe na legislação uma proibição da assembleia virtual. E nós não cumpramos a proibição. Isso significa dizer que podemos fazer as assembleias virtuais. Elas nunca foram proibidas. Ocorre que, saindo dessa seara, nós temos o artigo 1334 do Código Civil, que ele diz o seguinte, que a convenção determinará as matérias relacionadas às assembleias, a sua forma de convocação e também os seus fóruns. Ou seja, é permitido a assembleia? Sim, mas a gente tem que regular no Código Civil. E essa regulamentação, ela não existiu, e na verdade ela não existe até hoje, porque a gente pode ter diversos problemas no meio de uma assembleia. Mas esse projeto, que foi o 79 de 2020, ele nasceu em 30 de março, ele veio a virar lei em junho, e ele disse no seu artigo 12º o seguinte, que as assembleias são permitidas, as assembleias virtuais. Hipótese, por exemplo, em que o voto seria tido como presencial. Então, nesse momento em que nós estamos, não há nenhum tipo de dúvida. Ao contrário, nós temos segurança jurídica para praticar essas assembleias virtuais. Acontecendo dessa forma, fez com que houvesse possibilidade do síndico consultar os condôminos para saber se eles estão realmente no rumo certo. Olha como que é complexo toda essa história para a gente conseguir chegar nessa posição, mas se nós não entendermos o passado, nós temos que pensar nele, porque daqui a pouco,
diante da Lei 14.010, por exemplo, e há uma discussão até quando seria o término dessa lei. Se seria dia 30 de outubro, ou se seria no final de dezembro, mas fato é, passado esse período, como que nós vamos ficar em relação às assembleias? A gente volta a ter uma insegurança jurídica ou não volta? Então, realmente é muito complexo tudo isso, mas hoje, graças a Deus, nós temos essa possibilidade de fazer as assembleias virtuais. Outra coisa também, sabe, doutor Tiago, algo que nós temos tido assim, uma consulta muito grande aqui, é o seguinte, às vezes é o problema das obras nos condomínios, né? Então, uma obra urgente, porque às vezes queima uma chave, queima uma bomba, é um vazamento, aí o síndico, ele fica preocupado, vai mexer no dinheiro do fundo de reserva para fazer a obra, mas não pode fazer a assembleia. Tem uns questionamentos com relação a isso, porque o que ocorre? Ele não pode fazer a assembleia em alguns prédios, porque tem pessoas com a idade muito avançada, né? Então, como resolver um custo e essas obras que são necessárias, elas não são voluptuárias? Você poderia dizer alguma coisa para a gente a respeito disso? Sim, sem dúvida. E perceba que as situações em que se encontraram, na situação que nós ficamos, na verdade, elas se tornaram cada vez mais complexas. Porque antes era simples, nós diante de uma necessidade. É óbvio que quando nós estamos diante de algo urgente e uma obra necessária, o síndico tem a permissão prevista no Código Civil e também na Convenção, que acaba sendo um reflexo do Código Civil, de fazer a obra que é necessária. Na verdade, imaginamos que num determinado condomínio nem o síndico esteja, ou que seja um condomínio pequeno, que só sobrou 1, 2 condôminos no final do ano, até os próprios condôminos tem o poder de fazer essas obras que são necessárias e urgentes. Hipótese em que todos os condôminos deverão restituir o valor a esse condômino que arcou com a obra. Ao síndico não é diferente, até por ser o representante legal. Mas é importante porque, em alguns momentos, não basta a obra ser necessária e urgente. Nós precisamos de mais. Nós precisamos de dinheiro para fazer essa obra necessária e urgente. E se o condomínio não tem essa verba, e daí a importância do fundo de reserva nos condomínios, olha como que esse momento foi importante. Teve casos em que o síndico ficou numa situação onde não tinha o dinheiro diante de uma obra necessária e urgente e não tinha o fundo de reserva. Então, não tendo lá o fundo de reserva, sem problema algum a utilização está justificada, dado o fato de que estamos diante de uma obra urgente e necessária. Agora, quando ele não tem esse dinheiro, ele precisa convocar a Assembleia. E olha a dificuldade num momento como esse. Vamos imaginar um pouquinho antes dessa lei entrar em vigor. Chama uma Assembleia virtual, sem respaldo, sem segurança jurídica nenhuma, ou eu chamo uma Assembleia presencial e corro o risco de amanhã estar na folha principal do jornal como uma pessoa que jamais poderia estar promovendo aglomerações dentro do condomínio. Então, realmente é uma situação muito delicada. Hipótese em que os síndicos, com assessoria, sempre acabaram tomando o melhor caminho, mas é uma situação, sim, bastante complexa. No tocante às obras em si, saindo da questão da obra necessária e urgente, às vezes a obra ela parece ser urgente, mas não necessariamente ela é. Eu sempre dou o exemplo de, por exemplo, uma água num determinado estacionamento que já está pingando há muitos e muitos anos. Aquele pinguinho. Alguns fazem até um sisteminha de carga para poder levar essa água que está dando uma determinada infiltração. Então imagina que ficaram lá 2 anos dessa forma. E do dia para a noite o síndico resolve falar que aquilo é urgente, que ele vai fazer a obra, que ele vai gastar um valor elevado. Quer dizer, parece que quando esse problema a gente vem trazendo ele há muito tempo, a gente
perde um pouco da característica de urgente. A gente tem que realmente observar, saber se de fato é necessário e urgente mesmo para a gente tomar a melhor atitude. Mas saindo dessas obras, a gente obviamente tem as obras para o bem, ou seja, estamos lidando diante de algo que já existe e vai buscar uma melhora, que essa, sem dúvida alguma, a gente precisa sim de uma assembleia para aprovar, e também tem umas obras voluptuárias, ou seja, aquelas onde o objetivo é para o mero deleite, para o gozo, ou seja, agrega um valor muito elevado ao bem, de modo que até o quórum ele aumenta. Por exemplo, as obras voluptuárias, segundo o Código Civil, fala lá em 2/3. As obras úteis, maioria absoluta, ou seja, 50% mais um, e as obras necessárias, sempre maioria simples. Outra coisa que também, né, doutor, nesse momento, quando faz uma obra dessas necessária ou urgente, o síndico tem que lembrar que, inclusive, está previsto na lei que foi sancionada recente, a 14.010, né, que o síndico tem que prestar conta, porque se ele não prestar conta, né, ele pode até ser destituído. Né? Porque é o seguinte, mas nesse momento não dá? Não, mas é importante observar a prestação de conta nesse período, né? Olha como é importante esse ponto, e realmente deixou todo mundo assim numa saia justa. De longe dá para perceber que a lei da forma como ela veio, ela foi importante no momento, sim, mas o texto em si, ele nos traz alguns problemas em termos de um texto legislativo. Muitas das vezes, ele traz uma certa dúvida, e isso não é algo que foi exclusivo do poder legislativo na esfera da União. Muitas das vezes, o próprio poder executivo na esfera estadual, que aqui em São Paulo é um exemplo, ao se usar de momentos em que tem que fazer algum decreto, os textos também foram muito, vamos dizer assim, trouxeram muitas dúvidas e às vezes maiores problemas do que soluções. Mas no tocante à questão da Lei 14.010, nós tivemos lá o artigo 11, que ele foi vetado pelo presidente, depois a gente vai comentar um pouco sobre ele. O artigo 12, que falou das assembleias, ele vem lá dizendo no seu caput da seguinte forma, que as assembleias em caráter emergencial, ou seja, nós precisamos imaginar que é algo emergencial, elas poderão ocorrer por meio virtual. Hipótese em que o voto, ainda que tido como virtual, ele vai ser recebido como se presencial fosse. Não falamos absolutamente nada em relação à assembleia virtual. Perceba que não há nenhum tipo de regulamentação disso tudo. E aí a gente pode ter diversos problemas. No momento de uma assembleia, uma pessoa caiu, o sistema, a internet, como que a gente fica? A pessoa vai ter direito de votar, ela perdeu o direito de voto, então diversos problemas a gente pode ter no meio. Daí a nossa ideia de que essa regulamentação ela merece vir pela convenção dos condomínios, as convenções condominiais, até porque nós temos condomínios, por exemplo, de 5 unidades, como nós temos condomínios de 3.000 unidades. Então a gente tem que cada condomínio vai se adaptar ao melhor caso. Alguns condomínios vão querer um sistema melhor, ou vão querer algum certificado digital ou algo do tipo, outros condomínios vão trabalhar no sistema de senha, outros vão trabalhar no sistema de uma internet direcionada, de algo que vai ser de forma híbrida, não será de forma híbrida, então a gente vai explicar isso tudo. Mas falando sobre a dificuldade do texto legal, ao mesmo tempo que nesse texto inicial, no artigo, ele diz isso, o parágrafo único já vem dizendo, na impossibilidade de uma assembleia, de ocorrer a assembleia nos termos do caput, ou seja, na impossibilidade de se fazer uma assembleia virtual, será feita na impossibilidade de fazer a assembleia virtual, os cargos de síndico, eles estão automaticamente prorrogados o seu final até 30 de outubro. Ou seja, a grande questão é que no artigo seguinte,
que é outro artigo, ele que não faz menção nenhuma a esse, ele já vem dizendo o seguinte, que o síndico fica obrigado a prestar contas de forma regular, podendo, no caso de não prestação, ser destituído. Ou seja, nós tínhamos uma ideia de que nós faríamos essa assembleia somente em caráter emergencial, e prestação de contas não necessariamente é emergencial. Fazer a assembleia não é o ato de prestar contas, de enviar os balancetes com os demonstrativos junto com os boletos, de dar transparência através do site, de dar acesso a quem queira ter vistas das pastas. Não é esse ato de prestação de contas. Lá, quando fala da prestação de forma regular, a gente imagina o regular na forma da lei, que seria chamamento de uma assembleia. Então, o caso que fala só para emergencial, prestar contas não é emergencial, o ato de chamar a assembleia, só que ele já coloca que se nós não prestarmos contas, o síndico, no caso, ele pode ser destituído. Só que em relação ao cargo de síndico, para poder fazer a eleição, ele pode justificar que há uma impossibilidade. Perceba o tanto de problema que a gente tem em 2 artigos. Bastante complexo e as pessoas, elas, neste momento e pós, tem muita coisa nova que está acontecendo nos prédios, sabe, doutor? Então, exige um profundo, assim, conhecimento e trocas de ideias para que todos conduzam o seu condomínio sem maiores problemas. Agora, doutor, inclusive, nós estamos recebendo muitas perguntas, né? Então, inclusive, aqui o Roberto Zanin pergunta, gostaria até, inclusive, que o senhor respondesse antes de a gente continuar. Obra nas unidades, por analogia, as flexibilizações estaduais e municipais já podem ocorrer? O que ocorre? Não foi proibido, né? As obras no condomínio. O que os condomínios aqui a gente tem recomendado é que as pessoas elas procurem a administração do prédio, porque nesse momento tem muitas pessoas tendo aula em casa, elas estão trabalhando de casa, tendo reuniões e muita gente em casa. Então, para evitar maiores problemas, aqui em Minas não foi proibido, foi recomendado que se puder protelar esta obra, aí sim. O que o senhor poderia acrescentar para o Roberto? Vamos lá, olha só, isso foi realmente de estado para estado. Cada decreto estadual elencou como trabalhos essenciais diversos ramos diferentes. Por exemplo, o ramo da saúde, ele é um trabalho essencial, sem dúvida. Quando a gente vem aqui, por exemplo, em São Paulo, o ramo da saúde, isso até em caráter nacional, ele foi recepcionado como uma atividade essencial. Ou seja, se nós imaginarmos a questão da construção civil e, em desdobramento, a questão de reformas, nós não tivemos aqui, por exemplo, impedimento legal, mas isso aí foi levado ao judiciário e diversas decisões foram tomadas tanto para um lado como para o outro. Vamos falar do começo, num momento anterior a esse, porque dentro dessa própria pandemia do Covid-19, a gente lá no início era praticamente que os pareceres foram dados de forma praticamente semanal. Então a gente veio fazendo diversas lives e diante dos acontecimentos que são novos, a gente vinha se adaptando, os tribunais vinham também se adaptando. Hoje, por exemplo, uma pessoa que ela busca uma liminar ou que ela entra na justiça para fazer uma obra, ela é muito mais provável que ela consiga do que quando nós estávamos no cume, de fato, da quarentena, chegando quase a ponto de lockdown. Então, eu acho que o que aconteceu nos condomínios, sem dúvida nenhuma, foi um reflexo do que aconteceu nas próprias metrópoles. Então, lá naquele início, realmente nós tínhamos o quê? As
crianças que ainda estão estudando dentro de casa, e obviamente que a criança não vai só estudar, não vai ficar só fazendo aula, ela vai brincar também dentro de casa. Nós tínhamos os pais fazendo trabalho home office, nós tínhamos um maior número de pessoas dentro dos apartamentos, o que acarretou, obviamente, num estouro de conflitos. Então, ao mesmo tempo que os pais queriam trabalhar, as crianças elas não conseguem só estudar ou dormir o dia inteiro. Então, começou os conflitos a acontecerem. Junto com isso, nós tínhamos o quê? As reformas que estavam acontecendo. Tinha casos em que a reforma já estava ocorrendo, teve que parar, outros precisavam fazer reforma e não conseguiram, às vezes conseguiram. E olha o detalhe também, a gente tem aqueles casos em que nós temos mudanças no condomínio. A pessoa precisa mudar para dentro do apartamento e nós tínhamos visto no início até alguns síndicos proibirem a mudança. E aí a gente fica imaginando a dificuldade de proibir uma mudança, porque a gente tem que agir muito com empatia nesse momento, se colocar no lugar do outro. Tem pessoas que tinham contratos de locações vencendo, então realmente uma situação muito delicada. Mas no tocante às obras em si, sem dúvida nenhuma que a maioria das decisões foram que essas obras deveriam ser interrompidas. Isso se não fossem obras emergenciais, as obras necessárias. Por quê? Se nós estamos com um cano que de repente rompeu, ou de repente uma pia que veio a quebrar, ou qualquer tipo de prestação de serviço voltado a itens como, por exemplo, geladeira, fogão, nós estamos diante de algo que é necessário. Então, essas obras e esses serviços, eles foram sim permitidos de forma bastante correta no começo. Hoje, com a flexibilização que tem acontecido nas cidades, nos estados e na cidade, refletiu da mesma forma dentro dos condomínios. Então, hoje já fica difícil o síndico dizer que nesse determinado condomínio não vai ter ou está proibido uma reforma. Até porque nós não estamos mais na situação em que todas as pessoas estão trabalhando, por exemplo, dentro de casa. E a criança, ela esteve dentro de casa sempre. É que hoje ela está também estudando, também no horário. Então a questão poderia se flexibilizar o horário. Mas realmente é uma situação um momento de muito conflito. Não dá aqui para cravar absolutamente o errado e o certo, mas eu acho que o importante é nós tentarmos agir da forma mais fundamentada possível e sempre buscarmos a coletividade, sempre buscarmos o que a Assembleia diz, o que os condôminos dizem. Tem síndico defendendo até hoje, e aí obviamente pelo fato do Brasil ser um país continental, mas vamos falar de cidades em que estão realmente trabalhando em uma flexibilização já bastante alargada. Tem síndicos defendendo uma quarentena muito acentuada, um isolamento muito acentuado, onde na cidade já está aberto o cinema, já está aberto os shoppings, os parques, então fica difícil. Então, nesse momento a gente vai ter que enquadrar os dois e tentar trabalhar em conjunto. Doutor Tiago, inclusive aqui chegou uma pergunta pelo Facebook, sabe? Pessoa perguntando, esse foi pelo YouTube agora, o Gustavo Abreu perguntando, como lidar com brigas constantes em apartamentos vizinhos e entre vizinhos durante a pandemia e as ocorrências, né, ficaram muito frequentes. É justamente neste ponto, né? Então nós temos aqui algumas perguntas de pessoas que vêm dizendo isso, dos desentendimentos, porque tem prédio, por exemplo, que defende o fechamento total, lockdown, em todas as áreas. E aí as pessoas ficam bem juntinhas, né? E aquelas pessoas que estão em casa, sem muita atividade, está tendo também desavenças, é igual como nós falamos no início, né? Aqui no estado de Minas, nós temos leis estaduais que quando há a suspeita de uma agressão, seja em pessoas da melhor idade, ou em mulheres, né, principalmente, e crianças e adolescentes, então que o síndico deve comunicar à autoridade, né,
de segurança. Inclusive, nós aqui defendemos que o síndico, às vezes, quando ele suspeitar disto, ele deve ir com uma testemunha, para evitar depois uma maior, uns outros problemas e falar, não, o síndico é uma questão pessoal. Então, isso aí tem ocorrido muito. O senhor tem alguma observação com relação a esses problemas que têm ocorrido nos prédios, igual o senhor disse, aí de brigas e tudo? Aí para o Gustavo Abreu? Sim, sem dúvida, Gustavo. Gustavo, a gente tem inclusive um projeto que, vamos dizer assim, introduzindo antes, né? O que acontece? Dado a aglomeração, ou melhor, dado o confinamento, tem sido comum e a gente tem observado os índices aumentarem bastante no tocante à questão voltada à violência contra a mulher, também até mesmo separações. Então, diante de algo que ficou muito alto e alarmou bastante, até alguns projetos, inclusive de esfera que estavam no Congresso, eles começaram a andar também. Como, por exemplo, um em que fala e criminaliza a não informação, ou seja, a não denúncia por parte dos condôminos, e aí eu acho interessante por esse ponto. Ele não só jogou a responsabilidade para o síndico, mas ele trouxe também para os moradores. Então, moradores que não denunciam, síndicos que não denunciam a violência contra a mulher, por exemplo, poderiam ter lá uma pena. E aí se discutiu até uma simplificação, um aumento de pena para o que já existia. Então, sem dúvida nenhuma, que projetos como esse, a tendência, se nós buscarmos menor agressão e nós tentarmos resolver esse problema, que é um problema sério, sem dúvida nenhuma que a gente está caminhando para o lado bom da coisa. Agora, nós temos que também fazer um contraponto de que o síndico já tem, de fato, muita responsabilidade. E agregar mais essa não é ruim, é muito importante. Mas eu achei que foi interessante o projeto, por quê? Porque ele fala de dar a responsabilidade não somente ao síndico, mas a todos os condôminos. Então, alguns projetos, sim, têm se modificado de forma a resolver essa situação. Mas falando dos conflitos em si, logo no começo, nós percebemos o quê? Que isso é a minoria, obviamente. Alguns síndicos eles estavam indo por um caminho muito de litígio. Aquela coisa de qualquer coisa eu já vou advertir, eu já vou multar, se for o caso eu já vou judicializar, sendo que a forma mais correta, e isso a maioria dos síndicos fizeram, foi o quê? Ter um olhar mais voltado a uma pacificação do conflito. Diante de um aumento muito elevado dos conflitos, se nós, como síndicos, ou como operadores dentro dos condomínios, não tivermos um olhar diferente de tentar pacificar, a gente vai acarretar muita judicialização. Mas então, o que foi dito, o que foi feito pelas assessorias? Foi dito que a gente precisa comunicar, a gente precisa informar o momento em que estamos passando, as dificuldades que nós estamos tendo, a importância do acesso tanto ao álcool em gel, ao distanciamento e outros detalhes. Mas feito isso de forma comunicativa e não já entrando com uma advertência, acarretou até uma melhor forma de agir como um síndico, como uma gestão do condomínio. Mas é óbvio que diante do não, ou melhor, da reiteração da conduta que vai contra o ordenamento, que vai contra a convenção, o regulamento interno, não haveria outra forma senão fazer as advertências no ordenamento, na incidência, chegar ao ponto de uma multa. E aqueles conflitos que nós temos muito em condomínios, onde envolve somente duas pessoas, ou seja, uma única pessoa num andar de 4 ou 5 unidades reclama de uma outra. E aí você pergunta para os demais vizinhos, nunca ninguém ouviu nenhum tipo de barulho. Então, essas reclamações individuais, onde só uma pessoa faz uma reclamação contra o outro nome, a dica que nós temos dado é o quê? Faz um comunicado de forma geral, evita, de fato, sair advertindo ou multando, até porque fica até difícil de ter uma prova, porque vai ficar uma palavra contra a outra. E essas pessoas, elas não estão sem o resguardo da legislação.
elas podem, por exemplo, entrar com ações visando a minimização da interferência com base no próprio Código Civil, que também fala sobre sossego, segurança e saúde. Certamente. Então, eu acho que é uma questão muito delicada, mas não adianta o condomínio, ouvindo só uma voz, já sair advertindo e multando, não tendo outras pessoas. Até porque nós sabemos também que muitas pessoas abusam do direito de reclamação. Isto, inclusive algumas pessoas estão aqui justamente falando e perguntando nas redes sociais, Tatiana, sobre os problemas de desentendimento. O síndico ele tem que ser um conciliador. Ele tem, nós já falamos assim em outras oportunidades, esse caráter de multar e de mandar advertência, isso acaba trazendo mais desentendimentos nos condomínios. Então, o que a gente tem sempre procurado é falar com os síndicos para ser um conciliador. Uma pessoa pergunta aqui, sabe, no YouTube, o problema das obras. Nós já falamos das obras aqui, né? Que não tem nenhuma regra que proíbe que proíbe as obras. Aqui em Minas, por exemplo, hoje em Belo Horizonte, foi autorizada agora a reabertura dos clubes, viu, doutor? Por agendamento. E os playgrounds também. Então tem que ter o cuidado de higienizar as mãos, os equipamentos, né, para poder usar de forma bem consciente e não ter problema. Esta foi algo que... uma notícia boa, porque os clubes vão poder reabrir a partir agora de breve. Eu acho que a partir do próximo dia 27. Já foi anunciado isso. Então, uma notícia aí que vai ser divulgada provavelmente nas outras mídias a partir de amanhã. E outra coisa que a gente tem outras perguntas aqui, e antes de responder, eu vou falar que aí está aparecendo na tela o QR Code para aquisição do livro. Põe lá o QR Code. Olha lá. Então as pessoas elas podem acessar aí que vai obter a oportunidade, quem quiser adquirir o livro, né, doutor? Que já li e não pode faltar na biblioteca de nenhum síndico que quer ficar bem orientado com relação a condomínio, direito condominial contemporâneo. Então, este aqui é um dos exemplares que o meu já está aberto, então as pessoas podem acessar o QR Code e dar uma olhada aí como adquirir e a forma que vai vir, tá? E como nós já falamos, também o Leroy Merlin, ele disponibilizou 3 vouchers com desconto de 10% na compra. Então, quer dizer, aquele síndico que está querendo fazer uma compra, porque lá no Leroy Merlin todos devem conhecer, lá você tem produtos de jardinagem, de casa, banho, para reforma, porque o Leroy, inclusive, ele, como nosso parceiro, ele está lá com uma possibilidade de até financiar a obra para um condomínio. Então, ele vai dar 3 vouchers, né, com desconto de 10% num momento desse, onde a inflação está relativamente baixa, com um desconto de 10%, é muito expressivo. Aí nós vamos fazer o sorteio e aí na segunda-feira nós vamos divulgar no Instagram e na página do Sindicom. Doutor, então, olha, estou vendo que o tempo já está bem avançado, mas temos assim uma série de assuntos que podemos abordar aqui, que duraríamos a noite toda e não esgotaria. Igual o senhor disse aí com relação ao problema de agressão em condomínio, aqui a lei estadual exige que os síndicos coloquem na área comum um aviso, porque os condôminos também são responsáveis. Quando ver alguma coisa, tem que comunicar. Tá? E a gente tem que às vezes ter uma administração
compartilhada. E o síndico ele deve sempre procurar uma orientação jurídica, porque muitas das vezes ele não tem o conhecimento jurídico e, se tem, não é bom ele advogar para o condomínio. Inclusive, aqui nós temos decisões em que pede para que o síndico não advogue para o condomínio. Então, ele deve procurar uma assessoria jurídica. E aqui no sindicato nós temos a orientação, nós temos um departamento jurídico que faz a orientação para aqueles síndicos que queiram tirar alguma dúvida. Então, ele sempre pode acessar a nossa página, fazer um contato por telefone, através do 3281-8779 e tirar aqui as suas dúvidas aqui no sindicato, tá certo? Então, ele deve, porque muitas vezes as pessoas têm uma dúvida e ficam em dúvida aonde tirar. Então, o Sindicom, ele é o representante. Aqui no estado de Minas Gerais, nós representamos mais de 800 cidades, sabe? São mais de 800 cidades e aqui, somente na capital, nós temos em torno de quase 20 condomínios, temos consultas diariamente do sul de Minas, lá do Triângulo, do Vale do Aço, das mais diferentes localidades do estado. Então, todos estavam ansiosos para ouvir o senhor, doutor. Então, gostaria que o senhor... Bem, e a gente não pode perder a oportunidade de ouvir o senhor, né? Então, eu vou me ater, porque aqui várias pessoas chegaram até a perguntar, é o doutor Tiago que esteve aqui no dia do síndico? Falamos, é ele mesmo, né? Vai nos honrar com essa primeira live aqui. E de antemão, vamos pedir desculpa pelo atraso, algum imprevisto, e esperamos, né, que a próxima não teremos esse probleminha técnico que ocasionou este atraso. Mas o senhor parece que ia falar também, doutor, sobre o artigo 11, que foi vetado pelo presidente. Exatamente. Antes de entrar nesse ponto, eu tenho um carinho muito grande, tanto pelo estado como pela cidade de Belo Horizonte, região. Fiquei muito feliz quando estive aí no evento que vocês promovem. Realmente, até hoje, eu recebo ligações de pessoas que participaram do evento. Mantenho contato com diversas outras pessoas lá, que no dia a gente criou uma grande amizade. E sem contar que falar de Minas, quando a gente envolve questão de culinária e tudo que vocês têm de bom na cidade de vocês, no estado de vocês, os doces, etc. Realmente é muito completo tudo isso, né? E, sem dúvida nenhuma, eu também faço aqui as minhas honras ao trabalho, porque sempre exercer um trabalho muito, muito afinco, sempre dando todo o suporte aos condomínios. Realmente, para a gente que está aqui, a gente observa, a gente acompanha as páginas, a gente vê as publicações, a gente fica muito feliz e eu fico muito honrado de ter ido no evento aí, gostaria de voltar sem dúvida nenhuma mais vezes. Gosto muito das pessoas que têm mandado mensagem, então, para a gente, sem dúvida nenhuma, muita alegria. Entrando lá no artigo, pode falar, fica à vontade. Não. Era só para falar que aqui a gente negocia as convenções, né, de mais de 800 cidades. E nós temos recebido aqui, né, então nessa oportunidade, falar o seguinte, que aqui a de Belo Horizonte, região metropolitana, que já está fechada. Mas do Triângulo Mineiro e do Vale do Aço não fechamos até o momento. Então, inclusive no dia que o senhor esteve aqui, teve uma síndica, né, de Uberlândia que conversou com o senhor, então, e outros síndicos, eles estão ansiosos para saber sobre a convenção. Então, nessa oportunidade, vamos falar que a convenção ainda não foi fechada, a do Triângulo e nem a do Vale do Aço. Ainda não foi possível chegarmos a um acordo. Por gentileza, doutor. Imagina, eu até gostaria de falar também que de vez em quando eu estou aqui tanto com o computador aberto, com o YouTube aberto, onde eu consigo ter acesso à sua imagem, à nossa imagem,
e só que a minha transmissão está indo pelo celular. Então, às vezes, eu fico olhando meio de forma meio torta aqui assim, porque eu preciso aqui ter o acesso para poder assistir o que está acontecendo. Então, por isso, quando eu olho para cá, mas não, parece que não estranho. Mas entrando aí na questão do artigo em si, no começo houve uma grande discussão, porque um desses artigos, que era o artigo 11º, ele vinha num texto, numa dissertação, ou melhor, num texto onde ele dizia que o síndico teria o poder de impedir qualquer tipo de reunião ou festividade, não somente nas áreas comuns, ou seja, nas áreas de lazer, que isso nós já esperávamos, mas falavam que ele também teria o poder de fazer esse tipo de limitação nas áreas privadas. E logo no começo, teve o quê? Todo um burburinho acerca desse assunto. Mas como que faz? O síndico agora, se eu quiser receber a minha família, eu tenho lá no meu apartamento, por exemplo, 4 pessoas. Então, se eu quiser receber os meus pais, os meus irmãos, que juntos formam mais 6, 7 pessoas, eu posso ser impedido, eu posso ser multado por isso. Então, de uma forma muito correta, ainda que foi aprovado o texto, veio o veto presidencial do Bolsonaro, que muitos quiseram levar uma bandeira de que não, isso aqui é um absurdo o que ele está fazendo, ele não está querendo, ele está querendo deixar as pessoas se reunirem, fazerem festa. Não, ele buscava ali é o quê? A gente não pode dar um poder dessa forma, porque a gente sabia o problema que a gente ia ter, que envolveria, por exemplo, questões voltadas à liberdade. Então, mexer com a liberdade é sempre muito delicado. E quando se nós imaginássemos esse texto aprovado, imagina os abusos que poderiam ocorrer. A gente sabe que na grande maioria não ocorreriam abusos. Até porque hoje os síndicos, a gente tem visto eles como de fato protagonistas no mercado condominial. Mas a gente sabe que em toda a profissão isso envolve qualquer um, seja a advocacia, a sindicatura, a administração, a gente tem profissionais que não agem de forma correta. Então, foi de forma muito acertada o veto, mas a questão que se levantou foi a seguinte: então, os síndicos fizeram errado de proibir, de fazer o fechamento das áreas de lazer? Não, eles não fizeram. Eles continuaram com esse isolamento, com esse fechamento, com base no próprio artigo 1348, onde diz que o síndico, por ser o representante da coletividade, a ele cabe tomar as decisões que visam o quê? A segurança dos condôminos, a saúde dos condôminos. Então, de forma muito inteligente, desde o início eles acertaram fazendo o fechamento, estão acertando fazendo as reaberturas de forma gradual, de forma racional, com todo o isolamento, com todo o distanciamento, limitando o número de pessoas, permitindo as obras e as reformas serem feitas no condomínio com alguns cuidados, até mesmo as mudanças dentro do condomínio. Então, os problemas de fato eles existem, mas sem dúvida nenhuma que diante de um problema tão grande que foi esse do Covid, todo esse problema que a gente está passando, eu acredito que os condomínios, através dos síndicos, eles deram uma lição de exemplo. Nós tivemos diversas cidades em que estava ocorrendo um mau exemplo, mas dentro de um determinado condomínio, o exemplo foi muito bom. E tem algumas questões, tem alguns detalhes que é muito importante destacar também, é o seguinte: na maioria das cidades, na maioria dos estados, em nenhum momento houve uma lei que impusesse o fechamento. Não, foi de forma proativa. Teve condomínios, por exemplo, que não fecharam as áreas de lazer, não fechou desde o começo. Daí a importância de entender o condomínio. Não quer dizer que porque ele não fechou, ele simplesmente acarretou a aglomeração. Não, nós temos condomínios pequenos, por exemplo, de 5, de 10, de 15 unidades condominiais. Nós temos condomínios tão pequenos em que as áreas de lazer, o número de áreas de lazer é maior do que o número de apartamentos, ou seja, maior do que o número de famílias. Isso. Então, desde o começo foi feito o quê? Vamos fazer um rodízio. Enquanto um utilizar a quadra, o outro pode utilizar a academia, o outro vai utilizar a brinquedoteca,
foi feito de uma forma organizada, onde houvesse o distanciamento, onde houvesse a organização na utilização, não trouxe problema algum. Então, eu acho que dentro do condomínio, que é uma área privada, os condôminos têm que ter atividade, eles têm que agir junto com o síndico para ajudar e ter o melhor no dia a dia do condomínio. Doutor Tiago, um outro detalhe, só para complementar, é para lembrando aos síndicos que em virtude, né, daqueles prédios que não podem fazer assembleia, que aqueles mandatos que venceram do dia 20 de março para cá, eles estão prorrogados, né, até o dia 30 de outubro. E lembrando também que os clubes aqui vão reabrir, não é dia 27, e sim no dia 26, aqui em Belo Horizonte. Então, é só para poder, porque alguns síndicos eles estão em dúvida. E aí, o meu mandato venceu, como que eu faço? Né? Eu poderia falar alguma coisa com relação a isso, porque sim, a gente tem falado com as pessoas, né, que automaticamente está prorrogado. Então, e aí eu gostaria que o senhor também falasse para a gente sobre isso e depois as considerações, porque não queremos explorar tanto o senhor e as pessoas que estão aí nos prestigiando também com o tempo, né? Imagina. Para nós, como eu disse, é sempre um grande prazer e ver aqui diversas mensagens que foram enviadas aqui. Realmente nos deixa muito feliz aqui, mensagens carinhosas, e aqui um grande amigo, o Dr. Fábio Danada, um profissional da mais alta qualidade, pessoas das quais a gente se debruça sobre o livro dele para realmente conseguir entender um pouco mais o direito imobiliário, seja na parte de locações, seja na parte condominial, e diversas outras pessoas aqui que deixaram mensagens. Peço perdão por não conseguir citar todos aqui, mas falando aí sobre a questão da prorrogação do mandato do síndico, é também um ponto a ser discutido. Por quê? Diz lá no parágrafo único do artigo 12º que, na impossibilidade da realização da Assembleia virtual, o mandato ele fica prorrogado até 30 de outubro. Agora, o que é e o que pode se justificar essa impossibilidade de uma Assembleia? Eu tenho diversos condomínios em que e aí que a gente tem que olhar os dois lados também, né? Porque tem o lado do síndico, que às vezes quer já fazer a assembleia, ou em outros momentos não quer fazer a assembleia. Nós temos os lados dos condôminos, que por apoiar a gestão, para eles tanto faz, é melhor não fazer a assembleia, guardar, não ter nenhum tipo de dor de cabeça. E nós temos também os condôminos, que eles podem ser oposição. Afinal de contas, dentro de todo condomínio, a gente sabe que existe um grande exemplo de política. Todo condomínio, quem mora nele sabe que tem a situação, tem a oposição, tem o síndico que está lá há muito tempo, que algum quer tirar, e assim por diante. Então, dependendo do lado que tiver, pode ter argumentações diferentes, mas falando de modo geral, o que pode ser levado como, de fato, uma impossibilidade? Nós podemos ter, por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos condomínios que são projetados para idosos. Ou seja, um condomínio que ele é projetado para o idoso, sem nenhum tipo de preconceito, nós imaginamos que, de repente, eles não sejam assim tão próximos, e aí eu digo não todos, obviamente, próximos da tecnologia, em termos de ter o celular de última ponta ou se preocupar tanto dessa forma. Então, um condomínio desse, onde se preserva mais o presencial, como que eu faço uma assembleia virtual? Então, é uma situação delicada. Tem outro exemplo também. Imaginamos que nós estamos em determinada área onde há, de fato, uma dificuldade de acesso às redes, à internet. Ou um caso, por exemplo, como aconteceu ali do lado do nosso escritório, aqui no centro de São Paulo. Existe uma rua ali no Vale do Gabaú que está sendo feita uma grande reforma, que inclusive já foi objeto de discussão. Tem uma determinada rua que eles perderam todo o acesso a qualquer tipo de internet cabeada. A avenida parecia, vamos dizer assim, uma estrada de barro, de caminhões que estavam passando. Como que eu faço uma assembleia num condomínio desse,
onde eu sei que está todo mundo tendo problemas com a internet. Então, realmente, num momento desse é muito delicado. Então, esses seriam os motivos que dariam para se justificar. Agora, motivos fora desse, a gente vai ter casos pontuais de condomínios que têm um pouco mais de idosos? Sim. E aí a gente vai ter que ver o caso a caso para saber se seria ou não caso de impossibilidade. Mas, em tese, o que a gente tem visto na maioria das vezes é não entrar nesse tipo de discussão, o mandato ele continua, salvo se tiver realmente pessoas como se fossem oposições mesmo. Não, a gente nos condomínios temos todo tipo, né, de comentário, igual, por exemplo, consumo de água, nesse momento que as pessoas estão dentro de casa e a água não é individualizada, então também temos tido esse tipo também de conflito dentro dos condomínios, né? Estão alegando que estão gastando muita água, problema de gás, então são momentos muito delicados nesse momento. Doutor Tiago, falar o seguinte, como já temos aí mais de 50 minutos, né? Agradecer a todos que estão nos assistindo, nos prestigiando em plena sexta-feira. Gostaria de fazer o seguinte, nós vamos fazer o sorteio do livro, né? E nós vamos disponibilizar aqui os dados que as pessoas vão poder vir buscar o livro. A gente tem que ver, buscar o livro aqui no sindicato, tá? Aqueles que forem sorteados, e nós também entraremos em contato com eles. As 3 pessoas também que vão ser presenteadas com o voucher do Leroy Merlin, com os 10% de desconto. Tá bem? E não esquecendo também que as pessoas que queiram adquirir os livros, né, do senhor, doutor, através do QR Code, que vai estar sendo disponibilizado aí na página. É só a pessoa apontar o celular para o QR Code, né, esse pontinho aí, que elas vão ter acesso e poder adquirir o livro. Tá certo? Então, eu gostaria de agradecer o senhor e ver o que mais eu poderia fazer as considerações finais do senhor e desde já agradecer a todos por estar aqui com a gente, doutor. Perfeito, meu amigo. Eu agradeço imensamente o seu convite, a sua disponibilidade, e agradeço muito também a sua amizade mesmo, que desde que te conheci, vi no senhor uma pessoa de agregar bastante e de distribuir conhecimento, de dividir. Então, sem dúvida nenhuma, o doutor é um exemplo tanto para mim como para o próprio direito condominial, seja aí em Minas Gerais, em Belo Horizonte, como diversas outras pessoas que a gente sabe que também te acompanham de outros estados e outras cidades. Gostaria de deixar um grande abraço aqui também e muito obrigado a toda a sua equipe que entrou em contato comigo, vem mantendo contato aqui pelo WhatsApp, com todo cuidado, com toda delicadeza, e gostaria sem dúvida nenhuma de agradecer também a todas as pessoas que nos assistiram até agora, plena uma sexta-feira, afinal de contas sextou, né? Agora de verdade chegou esse sextou, né? Então eu gostaria de agradecer a todos aqui que deixaram mensagens e deixar um grande abraço, todos que tiverem ou que quiserem ter acesso ao livro, ele é pela editora Liber Arts, tiveram junto comigo outros 14 autores. Esse livro aqui teve como organizadora a doutora Amanda Lobão e a doutora Suzy Paula Duarte, excelentes profissionais também. O livro Direito Condominial Contemporâneo, realmente falando aí sobre o dia a dia do condomínio, um livro escrito por pessoas que realmente atuam no mercado. Então fica aqui o convite para essa leitura e um grande abraço a você, a sua família e muito obrigado. Nós aqui agradecemos, doutor Tiago, e espero na próxima vez quando o senhor vir, nós irmos ao Mercado Central igual da outra vez, né? E aqui, o senhor gostou, né? Teve aqui, levou para um queijo mineiro, né?
E vamos também lembrar as pessoas que estão nos ouvindo que de 15 em 15 dias nós estamos na Rádio Itatiaia, no programa Chamada Geral, sempre falando de condomínio. A Rádio Itatiaia é a rádio maior audiência aqui no nosso estado, com o apresentador Eduardo Costa, certo? E também não deixe de nos ouvir lá. E o senhor, modestamente, falou de mim, mas eu posso dizer a todos que estão ouvindo o senhor também pela primeira vez, que o senhor anda ao Brasil todo, aí, antes dessa pandemia, fazendo palestras. O difícil é encontrar uma vaga na sua agenda para poder ouvi-lo. Imagina, apesar que o senhor sabe, eu costumo brincar com o senhor, o senhor é um dos donos da minha agenda. Então, o senhor pede, a gente está aí, a gente faz os cursos, e sempre com muito prazer, muito carinho. Então, diversos dias da minha agenda são do senhor e de toda a sua equipe. Aproveitar aqui e agradecer a Larissa, né, que entrou em contato comigo. Eu não sei se pronunciar exatamente, é a Daisy Rê. Acredito. Isso, Daisy, exatamente. Agradecer também que fez contato aqui, nos ajudou em tudo que precisamos. Também teve a Érica. Me foge o nome da mente agora. A Érica. A Érica, a doutora Érica. Viviane. Também. Então, fica aqui o nosso agradecimento a todas elas. E você falou do Mercadão, já me deu até água na boca, que afinal de contas, o Mercadão está aberto aí, não está aberto? Como está? Está aberto, entrando com um número de pessoas, porque o mercado nosso aqui é reconhecido mundialmente, né? O terceiro mercado do mundo em qualidade, né? Já saiu aí nas revistas. Então, entra com certa restrição, um número reduzido de pessoas, mas está aberto. Tá? Que bom, é bom quando eu vou aí que a minha esposa que agradece. A gente sempre tem que trazer alguns queijos de cores diferenciadas, é uma maravilha. As crianças, assim, estão loucas mesmo. Mas a próxima vez que eu for, eu quero levar, inclusive, a minha esposa, os filhos, para a gente poder fazer um bom passeio aí na sua cidade, que é uma cidade maravilhosa também. Muito obrigado. Agradeço imensamente, meu amigo, e fico sempre à sua disposição. Muito obrigado, doutor Tiago. Foi muito bom ouvi-lo, tá? E um bom fim de semana. Jesus abençoe o senhor e família. Amém, meu amigo. Um abraço a todos. Até mais. Vamos.